Olá, bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 22 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, capítulos 37, 38, 39 e 40. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Êxodo capítulo 37. A arca e os móveis sagrados. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora ao redor uma bordadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, de maneira que fazia um corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto e protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro. Cercou-a de uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou os 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviam para transportar a mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessários para as libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. 6 braços saíram de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante para os 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sob os 2 primeiros braços que saía do candelabro, e um botão sob os 2 braços seguintes, e um botão sob os 2 últimos. E assim era como 6 braços que saíam do candelabro. Esses botões e esses braços faziam corpo com o candelabro, formando ao todo uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro e fez de ouro puro as suas espivitadeiras e os seus cinzeiros.
Empregou 1 talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 1 côvado e sua largura de 1 côvado. Era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres faziam corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele 2 argolas de ouro que foram colocadas abaixo da bordadura dos 2 lados, e serviram para receber os dois varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, e fez também o óleo para a unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista. Capítulo 38. O altar dos holocaustos. Fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 5 côvados, sua largura de 5 côvados, era quadrado, e sua altura de 3 côvados. Em seus 4 ângulos pôs chifres que faziam corpo com o altar, e cobriu-o de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, tudo de bronze. Fez no altar uma grelha de bronze em forma de gelosia, que colocou embaixo sob o rebordo saliente do altar até a metade de sua altura. Para os 4 cantos da grelha de bronze fundiu 4 argolas destinadas a receber os varais. Fez os varais de madeira de acácia revestidos de bronze. Introduziu-os nas argolas ao longo do altar para poder transportá-lo. E fez o altar oco de tábuas. A bacia e o átrio. Fez bacia de bronze e seu pedestal de bronze, com os espelhos das mulheres que faziam um serviço à entrada da tenda de reunião. Depois fez o átrio. Do lado meridional ao sul, fez cortinas de linho retorcido, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado norte, as cortinas tinham 100 côvados de extensão, e havia 20 colunas com seus pedestais de bronze. Os pregos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do ocidente, elas tinham 50 côvados, com 10 colunas e seus 10 pedestais. Pela frente, do lado oriental, 50 côvados. Havia de um lado 15 côvados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais. E do outro lado, isto é, de um e de outro lado da porta do átrio, 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Todas as cortinas do recinto do átrio eram de linho retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze, e os pregos das colunas e suas vergas de prata e seus capitéis recobertos de prata. Todas as colunas do átrio eram ligadas entre si por vergas de prata. A cortina da porta do átrio era uma obra bordada, de púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho retorcido. Seu comprimento era de 20 côvados e tinha 5 côvados de altura, segundo a largura das cortinas do átrio. Suas 4 colunas e seus 4 pedestais eram de bronze, os pregos e as vergas de prata e seus capitéis revestidos de prata. Todas as estacas para o tabernáculo e para o recinto do átrio eram de bronze. Balanço dos metais utilizados. Eis a soma dos metais utilizados para o tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, soma feita por ordem de Moisés e aos cuidados dos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Araão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés com a ajuda de Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan.
perito em escultura, em invenções e em bordados de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino. Total do ouro utilizado para todos os trabalhos do santuário. O ouro das ofertas subiu a 29 talentos e 730 ciclo do santuário. A prata recolhida dos membros da Assembleia que foram recenseados elevou-se a 100 talentos e 1.785 ciclo do santuário. Isso vinha a ser uma beca por cabeça, ou seja, meio ciclo, peso do santuário. De todos os que foram recenseados da idade de 20 anos para cima, ou seja, de 603.550 homens. Os 100 talentos de prata serviram para fundir os suportes do santuário e os da cortina, 100 pedestais para os 100 talentos, ou seja, 1 talento por pedestal. Com os 1.775 ciclos, fizeram-se os pregos para as colunas, o revestimento dos capitéis e as vergas de junção. O bronze das ofertas subiu a 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fizeram-se os pedestais colocados à entrada da tenda de reunião. O altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar, os pedestais do recinto e da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do recinto do átrio. Capítulo 39. As vestes litúrgicas. Com a púrpura violeta e a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate e o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam e aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode para prendê-lo formava uma só peça com ele, e era do mesmo tecido: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efode de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em 2. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras, primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, um opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixavam nas 2 extremidades do peitoral. Foram 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas nas extremidades do peitoral e presas as 2 pontas dos cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode.
Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla inferior que se aplica contra o efode. E, enfim, 2 argolas de ouro que se fixaram na parte dianteira por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, no cinto do efode. Prenderam-se as argolas às do efode por meio de uma fita púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho retorcido, bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro, o diadema sagrado, no qual foi gravado, como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Aprovação dos trabalhos. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Capítulo 40 – Consagração do Tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e a ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele as suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar e porás água nela.
Farás o recinto do átrio e disporás as cortinas à entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção e ungirás com ele o tabernáculo com tudo o que nele contém. Tu o consagrarás como todo o seu mobiliário para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Em virtude de tua consagração, o altar se tornará um lugar santíssimo. Ungirás a bacia com seu pedestal e a consagrarás. Farás em seguida Arão e seus filhos aproximarem-se da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Arão com os ornamentos sagrados. Tu o ungirás e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás seus filhos aproximarem-se, e depois de os terem revestidos de túnicas, tu os ungirás como o fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado, e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, suas tábuas, suas travessas e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca. Meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo e, tendo pendurado o véu da separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião, diante da mesa do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo, colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés, quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na porta do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. A glória do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia. E durante a noite havia um fogo na nuvem que era visível a todos os israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus.